Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas. E você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do Facebook da Rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade, do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, no grupo da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e coloca o que você tem achado do programa. Se você quer ver algum tema aqui, também vai lá nos comentários, deixa uma sugestão, que teremos o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E também, se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema, através do WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, que você interage com a gente e que você participa conosco, dando a sua sugestão e o seu comentário, tá bom? E por falar em sugestão e comentário, nós teremos hoje o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema. Isso. E também aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E por falar em comentário, minha esposa, e por falar o que surgir, nós temos o canal lá no YouTube, o canal do programa Farol, que você vai falar um pouquinho, enquanto eu vou compartilhar o nosso link do ao vivo do Facebook com as pessoas, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Temos um canal Programa Farol lá no YouTube, e a gente gostaria que vocês, nossos amigos ouvintes, clicando no nosso link, que a gente todos os dias aqui no nosso comentário do nosso programa, a gente disponibiliza para vocês, nossos amigos ouvintes, um link que fica facinho você entrar no nosso canal lá no YouTube. A gente gostaria que você entrasse no canal, que você se inscrevesse no canal, que você também ativasse o sininho e que você também deixasse um comentário do que você tem achado do programa e que você compartilhasse. Por que é importante compartilhar? Quando você compartilha, você está também dizendo com uma forma de carinho, uma forma de afeto para aquela pessoa que você tem ao seu lado. Às vezes você vê alguém que está passando por um momento, hoje mesmo é terça-feira do amor, a gente vai estar falando sobre a vida sentimental. Às vezes você conhece um amigo do trabalho, alguém da sua família que esteja passando por um momento difícil no casamento, e você acredita que através do nosso programa, com uma mensagem, com uma palavra que venha realmente de encontro à necessidade daquela pessoa, e você vai lá e compartilha para ela o nosso programa. E ela vai ser o quê? Alcançada, ela vai ali ouvir aquela mensagem, ouvir aquele conselho e realmente vai orar a Deus e buscar em Deus o quê? A solução. Porque a solução do problema de cada um de nós está onde? Na palavra de Deus, está no Senhor Jesus. E o nosso programa é um programa evangélico. Esse programa quer levar para você a palavra de Deus, que levar o conforto, o consolo, que só tem no Senhor Jesus. Então, nosso programa é esse. Então, compartilha. Não deixa de compartilhar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Programa Farol, lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Compartilha.
Então, a gente vai falar hoje, já falei, né, a Terça-feira do Amor, nós estamos falando sobre os direitos e os deveres do marido e da esposa no casamento. E a gente vai estar falando hoje sobre o nosso tema do dia. Qual será o nosso tema do dia de hoje? Nosso tema é para você, porque a grande maioria das pessoas não conseguem enxergar a submissão como algo essencial no casamento. A gente vai falar de algo muito importante, algo que muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto, particularmente as mulheres. A gente vai estar falando hoje sobre submissão. Por quê? A grande maioria das pessoas não consegue enxergar a submissão como algo essencial no casamento. Então, esse é o nosso tema do dia de hoje. Vem participar com a gente, deixa a sua opinião. O programa Farol ficou bastante dias sem ter, né? A gente teve alguns, como é que se diz? Algumas coisas, algumas questões. Ontem foi a internet, aqui estava chovendo muito e a internet não estava boa para a gente conseguir. Infelizmente, a gente ficou aqui até tarde tentando, mas não deu. E aí, na semana passada, também aconteceu algumas coisas que a gente não pôde fazer o programa, mas hoje a gente está de volta com todo carinho, fazendo o programa Farol para você, para todos nós, tá bom? Vem participar com a gente. Vou repetir nosso tema do dia de hoje. Para você, porque a grande maioria das pessoas não conseguem enxergar a submissão como algo essencial no casamento. Esse é o nosso tema. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre a reflexão do dia, a gente vai ver também os seus comentários. Vem participar, vem com a gente, participa. O programa está muito cheio da mensagem de Deus, uma mensagem de encorajamento e uma mensagem para o seu casamento, para a sua vida sentimental. Terça-feira do Amor está no ar, programa Farol. E aí, marido? Terminando aqui, que não estava gerando o link, agora consegui. Mas daqui a pouquinho nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre os direitos e os deveres do marido e da esposa no casamento. Sim, mas antes eu estarei lendo o quê? A reflexão do dia. Então, daqui a pouquinho eu estarei lendo a reflexão. Estou finalizando aqui para... Isso, agora finalizei e vou ler a nossa reflexão de hoje, tá bom? Vamos lá para a reflexão de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre borboletas. Borboletas, eu amo. Hã? Eu amo borboletas. E aqui diz assim: muitas vezes passamos um longo tempo de nossas vidas correndo desesperadamente atrás de um amor, de um emprego, de uma casa e de uma amizade. E não conseguimos. Será que não conseguimos mesmo? Ou não percebemos os sinais que recebemos? De que ainda não estamos prontos. Preste atenção nessa mensagem sobre borboletas. Ela vai te ensinar muito. Não corra atrás de borboletas. Cuide de seu jardim e elas virão até você. Devemos compreender que a vida segue seu fluxo e que ele é perfeito. Tudo acontece no seu devido tempo. Nós é que nos tornamos ansiosos e estamos constantemente querendo empurrar o rio. Calma. O rio vai sozinho, obedecendo o ritmo da natureza. Se passarmos todo o tempo desejando as borboletas e reclamando porque elas não se aproximam da gente, mas vivem no jardim do nosso vizinho, elas realmente não virão. Mas, se nos dedicarmos a cuidar do nosso jardim, a transformar o nosso espaço,
a nossa vida num ambiente agradável, perfumado e bonito, será inevitável. As borboletas virão até nós. Dê o que você tem de melhor e a vida lhe retribuirá. Então, você vê, a pessoa às vezes está reclamando sobre o porquê que as borboletas não vêm para o jardim dela. E isso, borboleta, várias explicações, como começou no início, né, dizendo, ela corre desesperada atrás do amor, de um emprego, de uma casa, de uma amizade. E nada disso acontece. E ela reclama por que na vida do vizinho acontece, por que as borboletas chegam lá. Borboleta pode ser qualquer situação. E ali nos ensina, cuide do seu jardim. Não se preocupe com os outros, mas procure cuidar do seu jardim, da sua vida. Dê o melhor de si. Faça o melhor que você puder. E você vai ver como esse seu jardim vai estar não só florido, mas também cheio de borboleta. Você não vai correr atrás delas. Elas virão até você. É que a maioria das pessoas é o correr atrás do vento, né? Muitas pessoas, como aí tá o tema, a reflexão, de buscar as borboletas, correr. Então, muitas pessoas sabem que aquela pessoa tá ali com aquele relacionamento, ali com aquele rapaz, e quer daquele rapaz um posicionamento, pedido um noivado, subir o degrau, né? Quer algo mais sério. E ela fica daquele desespero. E se às vezes buscar tanto esse pedido de casamento, o que quer dizer isso? É isso. Veja a pessoa ir cuidar de si mesma, se amar, se valorizar e se fazer importante. O que é se fazer importante? Dá importância a você mesma se ama, você mesma se cuida, você mesma se valoriza. Você não precisa que o outro esqueci a palavra. Que o outro venha e te... Esqueci realmente a palavra, está aqui na mente, mas não consigo lembrar. Que o outro venha te fazer... que você tenha... Te dar né, o aval, que você venha lá, que você é perfeito. Não. Ele tem que sentir sua falta. Ele tem que entender que você é essencial na vida dele. Mas como é que você consegue fazer isso? Quando você se ama. Quando você faz o melhor por você, quando você se coloca em primeiro lugar, quando você tem amor por si mesma, você vai fazer com que aquela pessoa entenda o valor que você tem e essa pessoa não vai querer te perder. Quando essa pessoa não consegue enxergar dessa forma, ele nunca vai te dar valor. Então, essa pessoa não é importante. Essa pessoa não pode ficar na sua vida porque ela nunca vai te fazer feliz. Você nunca vai ser plena com essa pessoa. Não é que essa pessoa não seja importante. Você não é importante para essa pessoa. Então, não é o suficiente. Então, você precisa entender que cuidar de você vai trazer essa pessoa, sua autoestima cresce, você fica se sentindo bem, você se valoriza e o outro vê, você começa a brilhar, você começa a florir, né? E aí vem dar esse vício na vida que faz essa pessoa, poxa, ela me faz tão bem, você tá tão bem, você consegue fazer o outro bem, essa pessoa consegue entender que não consegue ficar sem você. E aí vai acabar o pedido chegando, o noivado chegando, o casamento chegando. Então, quando a gente se ama e se valoriza, realmente tudo floresce. E aí as borboletas, que são tudo aquilo que a pessoa precisa, seja para a vida sentimental, para o seu casamento, trabalho, família, tudo virão até essa pessoa. Então, cuide do seu jardim. Tá certo? Essa foi a nossa reflexão de hoje. Borboletas, tá bom? E antes da gente falar que as pessoas que estão com a gente, o tema de hoje para você, porque a grande maioria das pessoas não conseguem enxergar a submissão como algo essencial no casamento.
para você, porque a grande maioria das pessoas não conseguem enxergar a submissão como algo essencial no casamento. Você vai colocar o seu comentário e você virá com a gente, tá bom? E com a gente aqui, a Gildenice Santana. E ela colocou: oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu de volta. E os emojis lá de coraçãozinho, de Dona beijinho. Gildenice, vem com a gente. Dona Gildenice, vem com a gente. E ela pergunta: e os nossos rapazes, como estão? Bem, graças a Deus. Estão todos bem, muito obrigado, tá bom? E com a gente também, cadê? Subiu aqui, ó, escondeu, voltou. A nossa amiga Valdineuza Bispo, e ela coloca: boa noite. Família, epa, subiu aqui de novo. Família, estou de volta. Vem com a gente, Dona Val. Dona Valdineuza, vem com a gente, esteja sempre com a gente. E com a gente também, Dona Valdelice Ribeiro, e ela coloca: boa tarde, boa noite, que Deus nos abençoe grandemente. E duas rosas. Vem com a gente, Dona Valdelice Ribeiro. Já viu Dona Valdineuza, Valdelice e Gildenice, tudo parecido. Rapaz. E vem com a gente, Dona Valdelice Ribeiro. E com a gente também a Dona Leda Santana. E ela coloca: boa tarde, boa noite. Cá estou. Jesus os abençoe. Vem com a gente, Dona Leda, minha flor. Dona Leda, vem com a gente. E Dona Gildenice Santana diz assim: ó, na união cristão e não cristão, há de fato ressaltar falta de submissão, porque vivem não em uma só carne, vive cada um sua própria vida, sem nem dar satisfação de nada em sua vida ao outro. É verdade. Então, como é que é? Cada um por si. Não é Cada um isso? no seu quadrado. Não dão satisfação, como ela falou, e não há essa submissão, que a gente vai dar uma pinceladinha, tá certo? Tá bom assim, gente? E lembrando também, como minha esposa já falou, que nós ficamos uns dias sem a programação, devido a algumas situações, e também a internet que nos... Tá brava. A Hoje, internet graças a tá Deus. difícil. Hoje estava um pouquinho difícil, mas agora deu para conectar com chuva. Aí, no caso, o provedor de internet caiu, foi embora. Mas estamos de volta. Como nossa amiga Dona Leda falou, né? Cá estou, então cá estamos também. Cá estamos, verdade. Estamos aqui também. E como a Dona Valdineuza falou, que está de volta, então estamos de volta também, tá certo, gente? E hoje falando sobre os deveres dos homens e das mulheres de Deus, como fazer essa vontade. Falando hoje sobre a submissão. Não é isso, minha esposa? Sim, hoje a gente vai estar falando sobre a submissão. É você que vai pincelar agora ou sou eu? Vamos ser primeiras damas. Ok. Então, Tema do dia é para você, porque a grande maioria das pessoas, elas... como é que se diz? A grande maioria das pessoas não consegue enxergar a submissão como algo essencial em suas vidas. Né? Eu acredito muito que... É porque muitas das pessoas, elas acham que está ultrapassado, né? Que é antiquado, que é desnecessário. Muitas mulheres veem a submissão como ser diminuída. Ela está sendo diminuída. Ela não vê como algo que é colocado para nos abençoar. Por quê? Porque eu estou valorizando a autoridade que Deus concedeu ao homem. Quando a gente entende a criação do Senhor Jesus, a criação que Deus fez, né? Ele criou o mundo de tal maneira, ele criou o mundo. Ele disse: haja luz, houve luz, ele criou o céu, a terra e tudo que nela há.
Mas quando Deus começou a criar os animais, quem deu nomes aos animais? Né? Ele criou o homem e o homem que deu nome aos animais. Ele deu a Adão a autoridade de ser aquele que estava governando, governe sobre essa terra, né? Governe sobre esse lugar. Você é quem vai governar. Então, o homem tem essa autoridade de governar. E nós, mulheres, nós temos o nosso lugar é o lado do homem. Muitas pessoas falam atrás, mas não é atrás, é do lado dele. Para poder estar ali, para poder cuidar dele. E quando eu sou submissa, eu estou realmente validando aquela autoridade que Deus concedeu ao meu marido, dele ser aquele que não é que está acima de mim, mas ele é aquele que prove, é aquele que cuida, é aquele que provê, né? Aquele que cuida, aquele que está ali para poder dar todo o alicerce para a família. Porque a visão que as pessoas têm do homem hoje em dia é disturpada. É deturpada. A Bíblia coloca o homem como autoridade, como sacerdote, como aquele que rege a casa. E nós, mulheres, como aquela que auxilia o seu marido. Mas a gente precisa entender o que é auxiliar. Então, a grande maioria das pessoas, elas têm medo. Porque ela se acha... a mulher se sente diminuída, porque hoje em dia estão se rotulando que a mulher tem que ganhar igual aos homens, a mulher tem que ter os mesmos direitos dos homens. Então, essa luta incansável de ser igual aos homens tira toda a validade que é a autoridade que Deus colocou diante dos homens. Então, a mulher se submeter ao homem, ser auxiliar do homem, estar ali para poder cuidar do marido, para a grande maioria das pessoas é humilhante, é diminuir, ela se sente diminuída. No meu modo de ver, como diz o nosso tema, né? Para você, porque a grande maioria das pessoas não consegue enxergar a submissão como algo essencial no casamento. Então, a pessoa confunde a submissão como estar por baixo, como está sendo menosprezada. Ela entende assim, quando ouve assim, você tem que ser submissa. A pessoa entende assim, você vai ser desprezada. Eu vou te humilhar, eu vou te colocar para baixo. E não é. A submissão significa que os dois estão juntos para a obra que Deus planejou. Você vê que quando Deus ele viu Adão, como você citou, viu que ele estava só. E ele disse, poxa, não é bom que o homem viva só. Ele viu que para cada animal tinha o seu par. E ele olhou para Adão e disse, não é bom que o homem viva só. E Deus, ele criou uma companheira que lhe fosse idônea, que lhe fosse a auxiliar, que estivesse ao seu lado para poder fazer toda a obra que Deus planejou para fazer através do homem. Como você citou, depois que Deus criou o homem, ele não fez obra alguma sem a participação do homem. Então, essa era a visão de Deus, que o homem e a mulher desse ali continuidade ao plano dele. Os dois, um ajudando o outro. Não só o Adão e Eva, mas como todos nós também. O marido e a esposa. Ele cabeça e ela auxiliar. Não um melhor do que o outro, mas ambos juntos fazendo a obra de Deus, ela ir à frente, dar continuidade. E quando eu digo obra de Deus, não é só no parâmetro de igreja, não, em todos os sentidos. A obra de Deus, assim, o homem e a mulher no seu trabalho, o homem e a mulher dentro da sua família,
em tudo que fizerem, os dois estarem juntos. Sim, um ajudando o outro. Então, no meu modo de ver, as pessoas têm confundido submissão como colocar a pessoa para baixo, como humilhação. E não é nada disso. Vamos sim. Nós vamos para uma canção agora e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. Se você está digitando seu comentário, pode continuar. Quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário, tá bom? Canção de hoje. Você é o grande amor da minha vida. As muitas águas não podem levar o que eu sinto por você, não posso explicar. Foi Deus que me fez pra te amar. Quando eu vi você passando do outro lado da rua, meu coração bateu, bateu tão forte assim. Só queria você bem pertinho de mim. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Nem as muitas águas conseguem apagar, e nem os rios conseguem afogar, nem as correntezas conseguem levar. Nosso amor é o elo perfeito em Deus. Jesus é o alicerce forte, a base firme, esse amor que vai fazendo eu viver. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Deus está aqui pra nos abençoar. O seu amor só pode transbordar, o amor que nos traz a levar tudo aquilo que vem ensinar. Vem aqui agora que eu quero expressar tudo aquilo que tenho. Vou te amar. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Você é o grande amor da minha vida, o amor de verdade sem medida, o amor que vem tratando tudo aquilo que eu preciso. Te amo e não posso negar. Muito bem, 17 horas 47 minutos e estamos de volta com todos vocês. E antes de nós lermos aqui, Dona Gildenice Santana disse assim: em relação à mulher cristã, deixar de ser submissa, creio que acontece isso devido à natureza agreste de homem que não entende que a mulher que é submissa é por amor a Deus, por fazer a vontade de Deus. Verdade. No entanto, esse tipo de marido trata a esposa na obrigação de dar a ele toda a satisfação da vida dela e do dia dela. Eita, subiu aqui, peraí. No entanto, ela não pode nem perguntar onde ele vai. Quer dizer, ele quer saber dela.
Mas ela não pode saber dele. No entanto, ela não pode nem perguntar onde ele vai. Esses casos acontecem muito. Então, ela muda de comportamento e só diz o necessário e só faz o que decide. Depois só comunica, infelizmente. Vixe. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá? Mas conosco também, Dona Sandra Cunha. Boa tarde, boa noite, Duas Rosas. Que saudade! Dona Sandrinha, que saudade! Vem com a gente. Aí ela coloca: Deus abençoe sempre esse nosso momento. Deus abençoe. Eita, subiu aqui. Nesse momento, Deus abençoe a família Farol. É isso aí, amém. Dona Sandra, vem com a gente. E Dona Sandra diz assim, sobre o tema, porque a grande maioria se casam por ter o casamento como uma tradição ou como parte de um ciclo, e não pelo verdadeiro sentido, que é dois se tornarem um. Ou seja, todas as decisões têm que estar em comum acordo. Pela tradição e não por isso aí, pelo verdadeiro sentido. Vamos falar sobre esse verdadeiro sentido que ela falou e Dona Gil Denise também? Marido vai ler porque... Então, ela está em recuperação, não da escola. Não. Mas vamos lá? Da gripe então mesmo. Diz assim, o título, submeta-se à liderança do seu marido, ou seja, ser submissa, né? Sim. O respeito e a submissão significam reconhecer que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, na qual o homem tem a tarefa de liderar, prover e amar incondicionalmente a esposa, cuidando dos filhos como a si mesmo. Você vê que é uma como diz aqui, né? Uma estrutura ordenada por Deus. É uma tarefa dividida por Deus. É aquele Senhor que chama os seus servos e diz, olha, você cumpre fazer tal coisa assim, 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 assim. Olha, você aqui cumpre fazer assim, 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 assim. E quando a mulher se submete, ela é submissa, ela não está primeiramente honrando ao seu marido, ela está primeiramente honrando a Deus, para aquilo que Deus colocou para que ela fizesse. Sim. Ela está obedecendo à vontade de Deus e assim, em primeiro lugar, honrando a Deus e obedecendo a Ele, porque colocou para que a mulher fosse o quê? Submissa. Não é que a mulher é inferior, a mulher tem o mesmo valor do homem, sim, mas eu me submeto, eu sou submissa, porque Deus me ordenou que assim eu fizesse. E se eu temo ao Deus e eu respeito a Ele, Ele é o meu Deus, eu obedeço. Ah, mas o meu marido não merece. Não Ele sobre não merece, vamos dizer assim. Mas quem merece é Deus. Então ele merece toda a honra, toda a glória, o respeito e a obediência. E a mulher sabe edifica a casa assim. Ela, quando é do Senhor, quando ela obedece, eu parei de fazer porque eu dou satisfação, não foi colocado aí agora, e ele não me dá satisfação. Só que é essa a diferença. Eu dou satisfação dos mínimos detalhes para o meu marido. Mas eu não recebo igual. Não importa. Eu não vou deixar de fazer o certo, eu não vou deixar de ser submissa e honrar a ele, mesmo que ele não faça o mesmo por mim, mesmo que ele não me honre, porque não é sobre o meu marido, é sobre Deus. Então, quando a gente entende o que é um casamento, o que é uma instituição família, é colocada por Deus. Deus nos instruiu e Ele colocou cada um no seu lugar. Marido, esposa, cada um tem os seus direitos e tem os seus deveres.
Então a gente tem que entender isso. Para que a família funcione, cada um tem que estar no seu devido lugar. Uma estrutura ordenada por Deus. Vamos dizer que essa estrutura, os pilares da casa, se essa estrutura não obedece a essa ordem de ficar firme ali naquele lugar e ela quer sair, O que vai daquilo, acontecer? então a casa cai. Então, por isso que muitos casamentos caem, são desfeitos. Por quê? Porque esse pilar, essa coluna que Deus ordenou ficasse naquela posição, não tem ficado. Então, a outra coluna não consegue sustentar todo o peso daquela casa. E é muito sobre isso. Eu não vou fazer porque ele não faz. Eu não vou servir ao meu marido porque ele não me serve, ele não me dá satisfação, ele faz o que ele quer da vida dele. Então, e é isso que destrói o casamento. Quando a mulher entende, porque a mulher sábia edifica. Porque quando ela entende que ela é o elo da sua família, a mulher, gente, tem uma sensibilidade, tem um feeling diferente do homem. A gente percebe coisas que os homens não percebem. A gente instrui. Agora mesmo, como é que se diz? A mulher lava, cozinha, arruma a casa, arruma a mesa, faz. A gente tem coisas e faz numa destreza, e faz numa rapidez, e faz de uma maneira que tem hora que a gente fica assim, como foi que eu consegui fazer tudo isso rapidinho assim? Porque Deus colocou na gente uma capacidade especial. Não que no homem não tenha, não que o homem não seja especial, mas que a gente tem algo diferenciado. Cada um exercendo a sua função. Que do Deus... homem. Por que Deus colocou na mulher? Porque é a mulher que ia gerar, é a mulher que... Entende? É diferente. O homem que sai para prover, o homem que sai... mas não é bem assim hoje em dia. Ok, hoje em dia não é mais assim, mas deveria. Né? Deveria, mas enfim. Mas quando a pessoa entende qual é o seu lugar no casamento, qual é a sua posição, aonde a mulher tem que estar, onde o homem tem que estar, aí as coisas começam a funcionar. É como aquela engrenagem, né? Todo mundo no seu devido lugar ali, o casamento flui, a família flui, os filhos são abençoados. Porque por mais que a pessoa não entenda e nem queira admitir, mas os filhos são, o reflexo dos pais. Sim. Eles vão refletir na vida adulta aquilo que eles viveram no seu lar. É verdade, gente. E por mais... E se teve muita briga? Mas eles conhecem a Deus. Eles vão ter que começar a buscar mais para não começar a seguir mau aquele... exemplo. Mas fica ali. São traumas, são coisas que têm que ser tratadas e buscadas em Deus para que eles não venham realmente fazer a mesma coisa. E seguindo disso, quando os maridos amam as esposas da maneira que foi ordenada, é mais fácil para as mulheres serem submissas. O homem quer que a mulher seja submissa. Mas para que tal aconteça, o homem deve amar as suas esposas. A gente falou isso nas outras semanas, Sim. né? Quando a mulher ela é amada, ela é cuidada. Mas dona Tati, eu não sou amada. Eu não sou cuidada. Ele não é isso, ele não é aquilo. Gente, muitos casamentos hoje em dia têm vivido nisso porque a gente espera muito do outro. Eu vou ser sincera para vocês. Pare de esperar tanto, sabe? Se doe, se entregue. Não faça o seu melhor só se você receber esse melhor, sabe? Faça o seu melhor na posição que Deus te colocou como mulher idônea, auxiliadora, submissa, aquela que é o elo da sua casa. E faça para o Senhor, faça para Deus e seja amada por Ele. Se o seu marido não lhe amar da forma que você merece agora, o ame, e ele recebendo o seu amor, você está plantando a obediência, submissão, né? E você vai receber em troca. Faça com todo o seu amor e você vai ter um tempo... mas está demorando muito tempo. Pare de ficar
como eu posso dizer assim, sendo pessimista ou ficar fazendo a barganha com Deus. Não faça barganha. Ah, Deus, eu vou fazer isso se o Senhor me der isso. Não. Seja aquilo que Deus colocou para você, para eu, para todas nós sermos. Auxiliadora, idônea, submissa, aquele elo que une a família. Ame o seu marido, cuide dele, seja para ele tudo que ele precisa e você vai estar plantando e você vai colher. Esse amor que aqui fala. Assuma esse compromisso como obediência a Deus. Então, é um compromisso, como a gente já citou, obedecendo a Deus. É por Deus, é porque Ele falou, Ele colocou. Cada um tem as suas ordenanças, cada um tem o seu papel no relacionamento. E da mulher esse papel extremamente essencial para que a família flua. Você tem que aprender a ser submissa. Aí diz assim: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Legal, né? Em tudo. É difícil, claro. É difícil quando você pensa assim. Ah, mas ela falou, claro, quando você pensa assim. Que vai ser difícil. Mas quando você entende que é para o Senhor, é para Deus. Porque quando queremos algo de Deus, a gente busca, bate na tecla, pede. Mas quando a gente tem que obedecer a um mandamento, uma ordem, uma ordenança dele, temos tanta dificuldade. Não devemos ter, né? Não devemos ter, nunca. Entendeu? Quando você olha algo difícil, vai se tornar difícil. Mas quando você vê algo que, não, Deus vai me capacitar, eu consigo. Você vai conseguir fazer com excelência. E aqui diz assim: nem sempre é fácil ser esposa de um homem imperfeito, principalmente quando há desentendimentos e crises. Saiba que, por vezes, enfrentaremos aflições, mas busque a Deus para auxiliá-la a se sujeitar com humildade e paciência, sendo uma mulher amável, respeitosa e feliz. Vai ser fácil? Não. Ah, meu marido não faz, como é que eu vou fazer? Aqui está dizendo. Ah, ele é imperfeito, mas você não está fazendo para o imperfeito. Você está fazendo para aquele que é perfeito, que é Deus. E aí você vai pedir a Deus, o dia que foi difícil, o dia que estiver muito duro, ou está vivendo uma situação muito difícil, pede a Deus, eu quero, Senhor. Me faz ver o meu marido como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Me capacita, ora, busca. Por isso que é tão importante a constância da oração, a constância de ler a Bíblia, a constância de você estar sempre aos pés do Senhor. Porque quando você está vivendo essa vida de comunhão, de retidão, de elo com Deus, Ele te dá essa serenidade, essa capacidade de você fazer além pelo seu casamento, pela sua família. Às vezes a pessoa está dizendo, não, mas no caso não é a mulher, é o homem. E aí, o que é que eu devo fazer? Também fazer não para a mulher, já que ele pensa assim, não, é ela que é imperfeita, é ela que está... Você está fazendo para aquele que é perfeito, que é Deus. Observação especial. Às vezes, é inapropriado, e é aqui mesmo, né? E até perigoso seguir os princípios da submissão, caso você e seus filhos sofram abuso físico ou verbal em casa. Se você enfrenta condições prejudiciais e destrutivas no casamento, busque a ajuda de uma pessoa sábia em Cristo, ou que tenha sido treinada para ajudar com este problema específico. Submeter-se, amar e perdoar
não significa o mesmo que se tornar refém de maus tratos, abandono e comportamento violentos no lar. A gente tem que entender que tudo tem um limite. A violência, aí os maus tratos, o abandono, tudo isso você tem um limite. Então você vai procurar alguém na igreja, pastor, esposa, alguém, um líder, alguém que já passou por isso, ou que tenha para você poder te conduzir, Que tem um preparo para poder te ajudar. Mas e também tem as instituições, tem outros lugares também. Aqui a gente está falando para muito, né, para o Brasil, todo mundo pode assistir. Então existe ONGs, existe um lugar que você pode ter um esclarecimento de tudo e você vai ver se vale a pena, se é algo que vai ser violento, que está colocando a sua vida em risco dos seus filhos, você não vai ficar nesse relacionamento abusivo. Tudo tem um limite. Ser submissão não é ser inferior, não é ser capacho, não é ser tapete, não. Submissão é cuidar e zelar e saber a autoridade que seu marido tem na sua casa. Que ele vai falar e você vai respeitar, que você vai ensinar os seus filhos a respeitá-lo, você vai obedecer o seu marido, como diz na palavra de Deus. Mas se vai além a violência, os maus tratos, aí já é outro patamar. Você não tem que submeter esse tipo de maus tratos. Procure ajuda, com certeza. Mulher, seja uma bênção na vida de seu esposo. Ore por ele, ame-o, acompanhe-o e ajude-o a se tornar tudo aquilo que Deus deseja que ele seja. Então, ore pelo seu marido. É uma das coisas que eu quero que você entenda. Todo dia. Não tem que ser de vez em quando, ou quando você está vivendo um momento difícil com seu marido, não. Você está casada, seu marido é você é ele. Se você entende, se seu marido está bem, você está bem. Se seu marido não está bem, você também não tem como estar bem. É uma só carne. Então, ore por eles todos os dias. Todo santo dia, ore pelo seu marido. Ame-o. Como é que eu amo? Meu marido mesmo queria muito tomar um chocolate quente. E eu vi os olhos dele brilhar ontem, quando eu peguei. Ele tinha tomado um caldo de... Ela gosta de entregar a gente. Um caldo de aipim ele tinha tomado. E aí eu deixei, fiquei quietinha, dei o chocolate quente pros meninos, que eles não gostam de caldo de aipim. Aqui tá fazendo um friozinho bom, né? A gente gosta do inverno, que é legal para essas coisas. E aí não dei o chocolate quente para ele, ele achou que ele não ia tomar. E aí ele ficou, na hora do que ele tá assistindo o futebol dele, que foi assistir o Flamengo ontem, que ele gosta, foi assistir o time dele, do coração, e aí eu fui lá e botei e dei pra ele, e os olhos dele brilhou, sabe? Então, assim, isso é amar. É amar quando você faz o melhor pra ele, quando você procura agradar a ele nas coisas mais simples da vida. Então, assim, às vezes é um chocolate quente, às vezes é uma sopa. Cuide, às vezes é uma roupa passadinha, cheirosa. Então, isso é amar. Amar não é dizer com palavras. Amar é atitude. Amar é decisão. Amar é intencional. Tem que ser com atitudes que você diz que ama. Acompanho ele. Muitas mulheres dizem, não vou com ele não. Odeio futebol. Gente, eu gostava de futebol. Certo? Eu gostava antigamente, assim, esporadicamente, minhas famílias, todo mundo dos meus irmãos sempre gostou. Você não era apaixonada por futebol. E eu tive que aprender, porque meu marido assistia da primeira divisão, da segunda até da terceira divisão. Então, se eu amava, eu tive que estar com ele, acompanhar ele naquilo. Então, a gente não tinha filho ainda, tinha que assistir da primeira, da segunda. Então, sabe? E é o que ele gosta. Então, você acaba gostando por amor para aquela pessoa. Então, acompanhe ele. Às vezes, ele quer ir no futebol, às vezes, não é aquela troca. Eu vou no futebol com você, você vai me leva no cinema, você me leva no teatro, você... Desculpa, gente. Você me leva ali. Então, assim, acompanhe, esteja com ele. Seja aquela melhor companhia para ele. Não aquela mulher rixosa, murmuradora. Não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu tô aqui porque... Não. Seja companheira. Aquela mulher que, sabe, que os maridos se sintam satisfeitos de estar ao lado. Ele tá aqui sorrindo para mim, gente. Ajude ele. Porque ajudar... Como às vezes meu esposo está lá e vai consertar alguma coisa, você seja ali, quer o martelo, quer isso, quer aquilo. Eu já armei. Foi o que a gente armou junto? Guarda-roupa? Não, foi a cômoda. Foi a cômoda, não?
Tanta coisa já. Não, a última coisa que a gente armou junto e fui lá, fiquei com ele. Foi desarmar, foi. A gente desarmou Não, a gente armou o guarda-roupa junto. E ali, seja aquela pessoa que esteja com ele ali, naquela coisa. Parceiros mesmo. Então, ajude, esteja com ele, acompanhe ele, ajude ele. E também ajude ele a se tornar tudo aquilo que Deus, quando você o ama, quando você o ajuda, quando você o motiva, quando você é companheira dele, acompanhando ele em todo lugar que ele estiver. E isso vai estar levando ele, sim, a se aproximar ainda mais de Deus. Então, gente, essa foi a mensagem que Deus preparou para a gente, para os casais, casados, e também para os solteiros que pretendem ter um casamento abençoado. Então, você já sabe como que deve se portar, tanto o homem quanto a mulher, tá bom? Tá certo assim? E se você diz, mas eu tenho tido dificuldade para isso, eu vou convidar vocês agora, todos, para a gente fazer essa oração. Nessa oração você já vai com sinceridade, já falar com Deus. Meu Deus, olha, eu tenho dificuldade, mas que a partir de hoje eu venha colocar em prática aquilo que eu ouvi, que eu assisti aqui. E se você perdeu alguma coisa, claro, a gente não lembra de tudo, você tem o vídeo aí, você tem o nosso canal, você pode assistir de novo para poder colocar em prática. Anota, pega as dicas, anota para estar orando. Meu Deus, eu preciso isso, eu preciso disso, eu preciso mudar aquilo. Eu não ajudo meu marido, eu não sou aquela companheira, eu não tenho demonstrado meu amor com atitude, zelando pela vida dele, pela roupa dele, eu deixo de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito. O tempo não dá, gente, pra gente falar sobre tudo, porque é muitos detalhes para se falar, mas Deus, você vai orar e de acordo com a sua necessidade, Deus vai mostrar para você aquilo que você precisa mudar, mas tem que mudar. E também, falando sobre o assistir, se a pessoa quiser, só ela procurar nas terças-feiras, né, os programas que tem as outras mensagens que nós falamos sobre o dever do homem e da mulher, tá certo? Convido você para essa oração, para que nós venhamos orar juntos, tá bom? Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. E te pedimos, Pai, visita cada pessoa que agora, meu Deus, participam desta oração juntamente conosco. Pessoas, meu Deus, que até hoje estavam enfrentando essa dificuldade do amar, dificuldade de se sujeitar, de ser submissa, meu Deus, de se colocar na posição daquele homem que ama a sua esposa, que faz por ela, que está presente na vida dela. Na posição daquela esposa que se preocupa com o seu lar, com o seu marido, que faz o melhor, que está ali para servir, que está ali para se submeter, como disse a tua palavra, em tudo. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida deste homem, dessa mulher, desse casal, desse casamento, meu Deus. Nós apresentamos a Ti, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos, seja com cada um deles, independente, meu Deus, dessa pessoa que já nos acompanha, ou essa pessoa que por um acaso chegou agora nesse programa. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos, sejam todos visitados pelo Senhor e abençoados por Ti. Entrego tudo e todos em Tuas mãos e te agradeço na certeza da Tua resposta, no nome e para a glória do Senhor Jesus. E todos que crerem, digo amém e graças a Deus. Existe muito mais do que você pensou. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora. Muito bem, então Deus ele está contigo. Se você o ouvir, obedecer, colocar em prática como nós aprendemos aqui nesse programa, tá bom? Coloque em prática e Deus é contigo para te abençoar. Dona Sandra colocou amém. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e como sempre nós falamos aqui da nossa loja o Farol Digital,
com os nossos serviços que nós prestamos a todos vocês. Estamos aqui na cidade de São Félix. Você nos conhece, vem aqui nos visitar. E você que não conhece, venha nos conhecer, tá bom? O nosso ao vivo fica por aqui. Se você chegou depois, então eu convido você a procurar o que fica gravado, você pegar do início, procura também no nosso canal e assiste lá, para que Deus ele venha te abençoar. Um bom dia, boa tarde e boa noite. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.